Na Rádio Hora. Nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quem sabe faz a hora, 7h01, manhã de sexta-feira, 17 de maio de 2019. Até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, a produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. 7h01, conferindo as quentes do dia. Tribunal nega recurso de José Dirceu e determina a volta à prisão até as 4 da tarde desta sexta-feira. Após viagem de 2 dias, presidente Bolsonaro desembarca em Brasília. Desembargador critica erros e atuação do Ministério Público no Mato Grosso do Sul. E o destaque do Felipe Gotardo. Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 encerram nesta sexta-feira. 7h02. Governador Reinaldo Azambuja volta a Brasília na próxima segunda-feira para discutir o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Direto de Brasília, daqui a pouquinho, Clodoaldo Silva e as quentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Dentre os assuntos com Clodoaldo, a reforma tributária proposta pelo Legislativo. Esta reforma do Rodrigo Maia anda a passos largos nas comissões internas da Câmara dos Deputados. Estes e outros assuntos você confere na manhã de hoje no Jornal da Hora, que hoje vai entrevistar o superintendente estadual do PROCON, Dr. Marcelo Salomão, daqui a pouquinho. 7h03, 7h03, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o recurso da defesa do ex-ministro do governo do PT, José Dirceu, e determinou que o ex-ministro deve cumprir a pena em que foi sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão. A decisão ocorre depois que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal havia concedido habeas corpus para que José Dirceu continuasse em liberdade. O petista havia sido condenado a 30 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão por corrupção passiva, pertinência em organização criminosa e lavagem de dinheiro em investigações da Operação Lava Jato. Também tiveram os embargos negados o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e os sócios da construtora Credencial, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. A pena estipulada para o ex-petista, aliás, continua petista, né? Texto dizendo ex, né? É de 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão. O processo envolve o recebimento de propina em contrato superfaturado da Petrobras com a empresa Apollo Tubulars, fornecedora de tubos para a estatal, entre 2009 e 2012. Os repasses, que chegaram a 7.147.000, foram divididos entre Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, e José Dirceu. Em nota, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região informou que a magistrada que decidiu ressaltou que é possível que os réus atendam aos requisitos para a concessão do indulto. Não há, contudo, certeza de que tal concessão é merecida, pois os condenados podem, em tese, ostentar alguma causa impeditiva do benefício,
como, por exemplo, o concurso de crimes relativos a outros processos. Assim, embora o pedido de indulto deva ser apreciado pelo juiz das execuções, a aparência de direito em favor dos requerentes, motivo pelo qual é o caso de iniciar-se a execução provisória das penas em relação a Meira e Macedo, apenas depois da apreciação do pedido de indulto pelo juiz competente, caso negado. 4 da tarde, portanto, o horário estabelecido pela Justiça para que o ex-ministro do governo petista, Zé Dirceu, se apresente, portanto, voltando à prisão, prazo máximo às 4 da tarde. Agora 7h09, 7h09, Rádio Hora, com o nosso correspondente em Brasília, toda terça e toda sexta-feira, o jornalista Clodoaldo Silva, com o raio-x de Brasília, Congresso, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios. E nesta semana, Clodoaldo Silva, o vice-presidente Mourão declarou, fez uma declaração interessante, que o próprio governo, numa autocrítica, a comunicação do governo errou ao anunciar o contingenciamento, os recursos da educação, principalmente nas universidades, O Brasil está quebrado. Não foi o atual governo que quebrou as contas. Contabilidade não bate, vai faltar recursos. E já está faltando recursos. E nesta viagem do presidente, 2 dias aí nos Estados Unidos, a gente conseguiu um áudio e imagens interessantes para o Bom Dia do Clodoaldo. O Bom Dia dele vai ser comentando essa semana aí do Palácio do Planalto, nessas falhas de comunicação. A questão do contingenciamento, e o presidente, numa coletiva com jornalistas, acabou até tensionando com uma jornalista da Folha de São Paulo. O próprio jornal Folha de São Paulo, que no editorial do último domingo, fez uma análise da situação econômico-financeira do país, e não imputando os problemas que o governo brasileiro vive ao atual presidente. Olha que a Folha tem uma postura editorial de combate, de enfrentamento ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro. Clodoaldo, no seu bom dia, eu vou rodar ali com o marrom o áudio dessa entrevista, como que fica bem esclarecido o que é o corte e o que é o contingenciamento. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Turmário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Então, vamos ouvi-lo. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? A corte de verba, você tem que entender, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas contingenciamento é corte, presidente. Por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você é da Folha? Eu sou da Folha. Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Você da Folha tem que fazer. Na verdade, o governo Bolsonaro não tem responsabilidade dessas contas públicas aí. Claro que a oposição, enfim, mas o competente Clodoaldo Silva começa com tantos assuntos que ele vai abordar, e daqui a pouco a entrevista com o superintendente do PROCON, doutor Marcelo Salomão, aquilo que o vice-presidente disse, a falha da comunicação do próprio governo. Aí o presidente tenta consertar isso aí. Você acha que o estrago já foi maior do que o governo poderia consertar aí, Clodoaldo? Arthur Mário, você analisando esse áudio, ele atacou as instituições que formam profissionais, entre os jornalistas, não só jornalistas, como médicos, advogados de todas as áreas, que ele diz, você precisa de uma boa faculdade. Mas, historicamente, a Folha, eu sou formado pela Unesp de São Paulo, que é a Universidade Pública de São Paulo. A Folha selecionava pessoas da USP, da Unicamp, que estão próximos de São Paulo, que são profissionais que mostraram pelo vestibular, pelo trabalho de pesquisa, por ter a USP como a melhor universidade do país, que estão bem formados. Então, quando ele fala isso, que a Folha faça contratar jornalistas capacitados, ele desmerece todo o ensino universitário do país. Está implícito nessa fala.
você for pegar a questão de recursos, realmente há um contingenciamento. Há um problema de caixa? E sempre houve. Todos os governos anualmente fazem contingenciamento. O que eu acho que está faltando ao governo Bolsonaro, é essa falta de comunicação, ou seja, você conversar com todas as pessoas importantes que se dão voz ao governo e definir um discurso. Todo faz isso, nós fazemos isso. Eu tenho um problema de caixa. Qual que é o discurso? Este. Quando o governo não faz isso, e cada um fica falando uma coisa, você vê que o governo está perdido. Porque o discurso não há dinheiro. Mas o governo Bolsonaro ficou, depois da eleição, 2 meses e meio no governo de transição. E a preocupação era só, naquela época, nas entrevistas, né, era só lá, nós temos que privatizar, nós temos que fechar a empresa pública, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. E não se preocupou em planejar né, um crescimento econômico, incentivar a economia. Hoje, né, você vê, né, entre os empresários, há uma frustração, entre aspas. Por quê? Porque os empresários esperavam que havia uma expectativa que foi até anunciada, divulgada e festejada, né, de que o país voltaria a crescer. E o que nós estamos vendo há 5 meses? Não há nenhum plano de crescimento. Há, na verdade, um plano de recesso econômico, onde o governo federal não libera verbas para obras públicas. Vamos fazer uma ponte. Você fala, mas é dinheiro público para a ponte. A ponte precisa. Só que quando o governo federal fala, vou construir uma ponte de concreto, uma ponte passa por um rio, em qualquer lugar do país, você contrata mão de obra local, você contrata a empresa, você recolhe imposto, porque a empresa que executa não é o governo federal, é uma empresa particular. Então ela executa. Então se você contrata serviços, então o Estado tem essa função enquanto gerente. Vamos reduzir? Vamos. Mas tem momentos que o Estado precisa estar mais presente, tem momentos que ele precisa sair. Essa postura que está faltando aí no governo, né, do presidente Jair Bolsonaro. O foco dele basicamente é a reforma da Previdência, pautada numa recessão, que você vê pelas posturas administrativas que ele está, né, incentivando essa recessão maior para justificar a necessidade da reforma. Ou seja, eu não invisto, a economia não gira, depende somente da economia privada, que ela, né, no Brasil, ela é muito intercalada com a economia pública, certo? Você arrecada menos, eu tenho menos dinheiro. Aí qual que é o caminho? A reforma da Previdência, ou seja, a possibilidade do trabalhador ter sua aposentadoria reduzida no futuro. Especialistas aqui na Câmara estão analisando, eu, você, as pessoas que trabalham. Pela reforma de transição, todos os trabalhadores eles vão perder com a proposta que está sendo discutida. São 3 regras de transição. Hoje, né, pela uma das regras, né, você conseguiria atingir quase 100%, né, do seu direito de aposentadoria. Né, pela uma das propostas apresentadas pelo presidente, né, Paulo Guedes, o ministro da Economia, isso vai cair quase a metade. Então, se você tinha condições de receber, hoje você tem, pela lei, condições de receber R$2.000, pela proposta do Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, esse trabalhador hoje que contribui e vai estar numa regra de transição, ele vai receber 50% disso, ou seja, R$1.000. Então, o que está faltando é isso, é o governo definir um discurso, né, se pautar em coisas que eu acho que são mais relevantes, né, no sentido de traçar, né, um perfil econômico. Toda a sociedade, né, ela é baseada na economia. Se a economia vai bem, tudo do lado vai bem, vai educação, vai saúde, porque você começa a ter recursos e possibilidade de distribuir essa renda gerada, né, pela economia. Então é muito necessário. O presidente falou da faculdade, né, da jornalista, né, da Folha, que com certeza ela é capacitada, é formada numa das melhores do país, que a Folha contrata, um dos critérios dela é ter ótimos profissionais, né, mas aí ao mesmo tempo aconteceu ontem, né, o INEP, que é um instituto do Ministério da Educação, exonera, né, o seu presidente, que é o Elmer Vicenzi, que esteve na terça-feira aqui na Câmara debatendo o Enem. E ele é responsável pelo Enem, que é a avaliação nacional que dá condições de milhões, né? Já tem 5 milhões de inscritos no Enem para este ano, de definir uma faculdade, um futuro melhor. Ou seja, quando você faz faculdade,
Só que eu falo, a faculdade não deixa ninguém rico, mas ele abre portas. Se você tem mais conhecimento, você pode trabalhar em várias áreas. Você abre um leque para qualquer cidadão. Então você tem mais possibilidades, você tem mais conhecimentos. Aí o que acontece? Num processo de definição dessa prova, que é tão importante para pelo menos 5 milhões de pessoas este ano, já cai, em 2 semanas depois de ser nomeado, o presidente do INEP, que é o órgão que cuida disso, é exonerado. Aí você fica. Aí o Ministério da Educação tinha o ministro, né, o Vélez, que colombiano não era nem brasileiro, também cai. Você tem um ministro que foi essa semana na Câmara, né, foi sabatinado pelos deputados federais, certo? Que ele ironizou os parlamentares, mas não explicou. Falou, nós temos que cortar. Mas tem que cortar? Mas por que você não corta em outras áreas? Nós temos áreas que poderiam ser, né, é que eu falo, é que nem nossa casa. Nós sabemos o que é necessário naquele momento. Então tem coisas que no momento, embora precise cortar, eu mantenho e tiro de outras áreas para poder tocar a vida, né? Para a gente poder parcelar aquela prestação, para a gente gerenciar até conseguir restabelecer. É isso que está faltando. E na educação, mostrou assim, ó, pela postura do presidente neste momento, em relação a um profissional que estudou, né, mostra que a educação para ele não é prioridade. O que ele quer é projetar, né, realizou já, né, esse corte de verbas, de 7 bilhões na educação, para que você não tenha pessoas qualificadas, e qualificadas em formação acadêmica, não é qualificadas profissionalmente. Porque profissionalmente é uma coisa, mas formação acadêmica contribui para que essa formação, qualificação profissional seja melhor, que as pessoas conseguem ler mais, conseguem entender mais o que está sendo dito, e ele, com essa postura, ele está mostrando, eu quero que a educação não seja boa nesse país. É um processo, uma política de governo. Porque se você tem um ministro da educação, se você quer trocar a cada 2 meses um processo seletivo que é importante para 5 milhões de pessoas, você for pegar isso, né, e multiplicar por família, são 20 a 30 milhões de pessoas envolvidas, que é o pai, mãe, irmão, né, que são uma família média, 4 pessoas no país, certo? E ele não tem essa prioridade e critica, né, quando você tem alguém capacitado e está simplesmente questionando, que a repórter pergunta, nossa função, você e eu, nós temos a função de perguntar, cabe a quem responde saber responder. E eu como jornalista, avalio que, ao ser indagado, ele pegou, dando um fator isso, mostrou, você é incapaz. Não, quem não soube responder, não sabe, é o presidente Jair Bolsonaro, porque ele tinha que explicar o porquê, dar uma alternativa, e é isso que está faltando. Pode falar. Não, e ao mesmo tempo, só no teu raciocínio, a questão deste corte não fica muito esclarecido na comunicação do governo e na própria fala do presidente, por que período que seria o contingenciamento desse corte dentro do que está previsto lá na área da economia, porque o contingenciamento não é definitivo, enquanto as contas públicas não se equilibrarem. Pelo menos ele deixa claro isso no início da resposta aí na coletiva, né? Viu, Arthur? Só para você ter uma ideia, aqui, conversando, né, você acompanhando bastidores, falando com políticos, alguns ministérios, a gente conhece no seu amigo de ministros, né? Mas eu conheço técnicos, conheço pessoas que trabalham, né, em vários ministérios. Eles falam, para este ano, a projeção é que não tenha aumento de receita, nada, sim, tenha. Por quê? Porque não há uma definição, né, do que a economia vai fazer. E vai depender das reformas aí que estão tramitando na casa, né? Então, é isso, que a única, né, possibilidade é essa, é a reforma da Previdência, que foi criada, a única, ou seja, né, é só isso, e a economia é há 10 anos, então fala assim 1 trilhão, mas não vai ser a partir do ano que vem, você vai economizar 200 bilhões, é muito dinheiro, mas só que em 10 anos, não é de imediato, então, ou seja, esse contingenciamento, tudo que indica é o ano todo, ou seja, as faculdades vão ficar sem dinheiro esse ano. Vai ter problema, talvez na merenda escolar, que também houve cortes, né, cortaram 200 mil reais, é pouco, mas cortando, se você está tirando, né, e o valor é pequeno. Então, né, existem vários problemas aí, isso a gente está falando na educação, né? Na infraestrutura, no Ministério do Desenvolvimento Regional não tem liberação de verba, não há nenhum projeto, né,
prefeito Marquinhos Salles esteve aqui pedindo dinheiro, a resposta foi: nós não temos dinheiro, o Palácio do Planalto não libera. Por isso que eu até cito o caso, porque são essas coisas que estão acontecendo. Agora, Clodoaldo, tem a questão do protagonismo na questão macro-política, né, Brasília, enfim. E ontem essa informação de que a reforma da tributária caminha a passos largos na proposição de Rodrigo Maia, que retornou do exterior, presidente da Câmara, articulado com o Centrão e com a oposição. Essa disputa também mostra que Rodrigo Maia quer mostrar força política, hein? Isso, Arthur Maia, não só mostrar, está evidente que ele tem. Ele consegue fazer a casa funcional. O que aconteceu? Semana passada tinha proposta de votar MP da reforma administrativa, que definia o futuro do COAF, o futuro dos ministérios, que foram reduzidos de 29 para 22. Aí um deputado do PSL, que é da base do governo, foi lá e questionou isso. Por quê? Porque não atendia o COAF no Ministério da Justiça. Aí o presidente da casa, né, que mostra que deixa mais evidente mais uma vez sua força política aqui em Brasília, ele foi viajar para os Estados Unidos. Viajou, né, na segunda-feira. Viajou. Essa semana não foi votado nenhuma das MPs. São 5 MPs antes de votar essa, que é super importante. E é importante, né? Pode pessoas que gostem ou não, oposição à situação, mas é uma MP importante, que define uma estrutura de como vai funcionar a casa, como vai funcionar o palácio, como vai funcionar todo o governo. Ele foi viajar, não se votou nada. Se votou um requerimento para convocar o ministro da Educação na terça-feira à noite, obtendo mais de 300 votos contra 80. Ou seja, mostrou que o governo Bolsonaro não tem força aqui. Você vota na terça-feira à noite para o ministro estar aqui na quarta à tarde. Ou seja, mostrou que ele, né, ele está com uma força política muito grande aqui em Brasília, entre os partidos, né, e ele que está organizando, fazendo as coisas andarem aqui. Né? E o interessante, né, dessa semana é que Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi para os Estados Unidos na segunda. Aí o presidente Bolsonaro viajou também para os Estados Unidos. Aí ontem o vice-presidente, que é o Hamilton Mourão, também acabou viajando, né? Foi uma viagem, né, que vai passar pelo Líbano, China e Itália. Arthur Maia voltou ontem, já assumiu, ele é o presidente da República, Arthur Maia. Então, ele vai ficar até amanhã como presidente da República nesse processo. E mostra, né, essa dinâmica. Depois eu já retorno à questão da reforma tributária, só para citar, uma das expectativas é que ele assuma, né, o presidente sai do país, o vice sai, e ele assuma, e ele deve sancionar uma lei, né, que está aprovada no Congresso esse ano, que anistia os partidos políticos. Dá uma anistia em torno calculada, divulgada, né, de 70 milhões, que a Justiça Eleitoral aplicou aos partidos por não terem incentivado, né, feito projetos para incentivar a participação da mulher na política. Projeto do gasto da campanha, tá? É diferente, né? Projeto do Paulinho da Força lá, né? Do PROS, né? O deputado do PROS. Isso, então, né? Mas isso mostra que ele está sintonizado com os partidos, né? Ele está, anistia, está perdendo dinheiro? Está. Mas mostra que ele está conversando com os partidos. Talvez o presidente não queira assinar, o vice não queira, né? Ficou para ele. Estão viajando, né, o presidente e o vice, ele assume, ao mesmo tempo que ele assume o ônus social, ele assume o bônus junto aos partidos. Então, é interessante essa dinâmica, né, da política. E ele, né, se, né, acontecer, porque está previsto, não aconteceu, né, se sancionando, ele consegue mais força dentro da estrutura política aqui em Brasília, né, e se aproxima mais do centro, não, até da esquerda, né, porque isso é uma decisão que beneficia a todos. E ele mostrou, e está mostrando isso nessa questão da reforma tributária. E quando se discute reforma da Previdência, tem debate, chama Guedes, faz, né, outros ministros, tem audiências, estão previstas mais de 20 audiências públicas, né? E o projeto... Na surdina, entre aspas, foi aprovando, né, a reforma tributária. Para fechar sua participação nesta sexta-feira, 17 de maio, Clodoaldo, 2 assuntos. A reforma na questão do crime, né?
Na questão do crime lá do ministro Moro, o projeto anticrime, parece-me que vai ficar para trás, né? E a agenda do governador Reinaldo Azambuja, segunda-feira... Rapidamente, só para fechar a reforma tributária, né? Que andou, o relator já terminou, né? Na comissão e até para que o PT queria já votar o relatório, tá dando condições para a reforma já ir para plenário, para você ver essa dinâmica. Nós temos, né, o projeto anticrime, falta essa articulação, né, do Moro com o Congresso, não tem, então o projeto anticrime está em banho-maria, certo? Com grandes expectativas nesse momento, e na semana que vem, na segunda-feira, o CONDEL, que é o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é ligado à SUDECO, vai se reunir para definir a pauta, né, e a linha, né, de liberação de recursos para financiamentos, né, para a iniciativa privada, aqui tanto na região todinha, Centro-Oeste, e um dos estados é Mato Grosso do Sul. E eles vão elaborar o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 2020-2023. Esse congresso se reúne com a presença de todos os governadores e está prevista a participação do governador Reinaldo Azambuja aqui em Brasília na próxima segunda-feira. Vai ser segunda-feira à tarde, tá, Arthur Magno? Bacana, então. Clodoaldo Silva, ótimo final de semana. Muito obrigado pelas informações e os seus comentários aí direto de Brasília. Eu que agradeço a turmária, tá, aos ouvintes da Rádio Hora que estão aí conosco, tá? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, tá? Clodoaldo Silva, competente jornalista, nosso correspondente com as quentes e este balanço completo em Brasília, né? E veja que todo mundo viajou, hein? Até o presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, enfim... E praticamente, né, apenas um requerimento, que foi a convocação do ministro da Educação à Câmara. Daqui a pouquinho, com a participação de toda a equipe, a entrevista com o superintendente estadual do PROCON, doutor Marcelo Salomão, que já está conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Prazer participar do seu programa. Bom dia a todos os ouvintes. Você está fazendo algumas agendas no interior, isso tem chamado muita atenção, está conseguindo com a sua equipe dar uma fiscalizada geral aí? Só nesse ano já fizemos mais de 30 fiscalizações no interior, entre várias cidades. Hidrolândia, seria tão bom que a gente não tivesse PROCON, né? O ideal é esse. Um dia me perguntaram qual que era o objetivo do PROCON, o dia que o PROCON pudesse deixar de existir. Com a sua permissão, Marcelo, a gente estava com um canal direto de Brasília, importante para os nossos ouvintes. Nós vamos... abrindo o canal ali com o João Victor Faedo nos comentários diários, né? As dicas de finanças pessoais. E depois a previsão da meteorologia, sexta-feira, final de semana, e a nossa entrevista sobre as ações do PROCON na defesa do consumidor sul-mato-grossense. 7h31. Bom dia, queridos ouvintes. Você sabe a diferença entre poupar e investir? Esses são dois princípios muito importantes. Poupar é quando você separa um valor para criar uma reserva, ou para comprar algo, como um novo carro, uma nova geladeira, ou mesmo fazer uma viagem. O dinheiro poupado nos serve para usarmos em algum momento necessário ou um item de consumo. Já um investimento é como um fermento. Você separa um valor para que ele cresça e retorne para você ainda maior. O investimento tem o objetivo de fazer o dinheiro render e crescer. Por isso é importante colocar o dinheiro em uma boa aplicação que lhe renda bons juros. Você ainda pode aplicar comprando um item para revender, como livros, roupas ou alimentos. Tanto poupar como investir são princípios de sabedoria bíblica que nos afastam dos tempos difíceis e nos mantêm vivos em tempos de vacas magras. Por mais difícil que a situação de um país esteja, não precisamos passar por esses apertos. Só depende do seu esforço e disciplina. Poupe e invista para que os seus dias sejam mais prósperos. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h36. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Olha só, chegamos aí numa sexta-feira, amanhã começa já o fim de semana e a previsão é de que amanhã as temperaturas já estejam bem normalizadas, vamos dizer assim, né? O normal aí da temperatura ser 22 a 24 graus.
Hoje, olha, o friozinho que chegou a Mato Grosso do Sul no início desta semana já está indo embora, então as temperaturas já começam a ficar mais quentes. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas voltam a subir em todas as regiões nesta sexta-feira e amanhã o tempo pode já estar bem mais quente. A previsão é de pancadas de chuvas de forma isolada, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado. Aqui em Campo Grande, hoje o sol deve aparecer, porém entre nuvens. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. A umidade relativa do ar fica aí entre 40% e 80% e não há previsão de chuva para Campo Grande nesta sexta-feira. Cidades do interior do estado também já começam a ficar mais quentes a partir desta sexta-feira, Arthur. Então amanhã já o tempo vai estar mais quente, no domingo a mesma coisa, e aí volta o sol para cada um, né? Aquele calor intenso que o pessoal gosta, a maioria do pessoal gosta do calor, não é mesmo? E agora em Campo Grande faz 16 graus. 7 horas e 37 minutos, obrigado Felipe Gotardo. Daqui a pouco você volta com a informação do Enem aí, hein? Agora, voltando aqui na nossa central de jornalismo com o superintendente estadual do PROCON, Dr. Marcelo Salomão. Na semana, Marcelo, a sua agenda foi, parece-me, Porto Murtinho, foi isso? Tivemos em O que está pegando por lá? Criação, nós estamos tentando criar PROCON, estamos numa agenda muito forte no interior. Fizemos agora em Deodápolis, fizemos Angélica, temos conversa boa em Ribas do Rio Pardo, temos Porto Murtinho, conversei com o Ministério Público de Niuaque também, Sonora. Nós estamos fortalecendo o sistema de defesa do consumidor do Estado. Então, para isso, a gente tem uma agenda forte no interior para sensibilizar os municípios da criação dos PROCONs municipais, fortalecer os PROCONs municipais. Conceitualmente, Marcelo, do outro lado, as entidades representativas dos setores produtivos, né? Enfim, há alguma ação no sentido de uma consciência maior nessa questão do respeito? Nós temos um projeto, na verdade nós temos 2 projetos. A ideia do PROCON é alcançar a relação jurídica harmônica através do fornecedor. Então, fazer com que o fornecedor entenda que, se ele respeita o Código de Defesa do Consumidor, ele fideliza seu cliente. Então, nós montamos um projeto chamado PROCON Legal, Comércio Legal. É uma forma de fomentar a disputa do fornecedor e dar a ele um selo PROCON. Fazer com que ele tenha as informações necessárias para respeitar a relação de consumo, porque muitas vezes, Arthur, o fornecedor ele não pratica o ilícito por desconhecimento. Ele não sabe que ele precisa ter um preço vinculado ao produto na vitrine, ele não sabe que ele pode até praticar 2 preços, e pagamento no dinheiro, pagamento no cartão. Então, algumas regras que ele desconhece, e aí ele pode ser que ele caia na armadilha da abusividade, e o PROCON tem esse papel, essa função. Então, nós temos o PROCON Legal, Comércio Legal, que alcança fornecedores de médio e pequeno porte, porque nós excluímos o de grande porte. O de grande porte tem condições de arcar com a consultoria e pagar por esse serviço. Então, o pequeno fornecedor, o pequeno empresário, nós estamos já finalizando esse projeto. Já tive uma conversa forte com a Adelaide do CDL, que é um parceiro desse projeto nosso, para que a gente possa fomentar essa relação. Para reduzir, né? Para conscientizar, porque senão haja equipes técnicas aí do teu PROCON, hein? Não consegue. Mas a gente... Por exemplo, nós temos um dado técnico que aproximadamente apenas 2% reclamam nos órgãos de defesa do consumidor. Mas o nosso trabalho preventivo tem que continuar, porque é uma única forma que nós temos de dar ao consumidor uma garantia de lisura na relação de consumo. E aí a gente também orientar o fornecedor. O Marcelo, a questão de uma quinzena aí, a gente recebeu da tua assessoria uma série de operações super fortes em grandes organizações. E quando se trata dessas grandes organizações, o que pega? Nós já fizemos algumas ações muito fortes, tanto na capital como no interior, e dentro da capital, no centro, bairro Nobre, e na periferia. E nós inclusive, já houve até prisões em alguns segmentos. Eu me recordo há pouco que nós fizemos uma operação de gás, onde houve a detenção de um proprietário, porque armazenava o gás de forma clandestina. Fizemos recentemente, uma semana, uma operação forte em 2 estabelecimentos de farmácia,
onde houve... Grandes redes, né? Nacionais de farmácia, hein? Onde houve a prisão em flagrante do proprietário. Por quê? Porque nós detectamos que ali nós tínhamos vários produtos vencidos. Aí nós estamos falando de remédio. É uma coisa muito ruim, porque o consumidor, ao comprar um remédio vencido, esse remédio pode não surtir efeito, esse remédio pode ficar sendo um placebo. E nós fizemos a ação junto com a Delegacia do Consumidor, deixar um abraço aqui do Dr. Vilas e toda a tua equipe, Hudson, Cristiano, que estiveram presentes nessa operação. Fizemos uma operação forte, foram mais de 1.000 ou quase 1.000 remédios entre vencidos e com adulteração do prazo de validade. O estabelecimento, ele fabricava o prazo de validade dentro do estabelecimento, raspava o prazo de validade original e inseria um novo prazo de validade. Para você ter uma ideia, nós não conseguimos mensurar qual o tempo de vencimento que aquele medicamento tinha. Além disso, encontramos 6 carimbos de médicos, entre psiquiatra e clínico geral, havendo fortes indícios de que, e foram presas 12 receituários desses médicos, porque haviam fortes indícios de que aqueles carimbos eram falsos. Os médicos desconheciam que existia aquele carimbo, na forma de fazer uma receituário azul daquele medicamento controlado. Foi feita a apreensão, informamos já o Conselho Regional de Farmácia, como também já fizemos apreensões em estabelecimentos de alimentos, onde foi detectado carnes impróprias, carnes podres que eram feito linguiça, alimento totalmente há mais de ano fora do prazo de validade. Chegamos a encontrar mais de 2 anos fora do prazo de validade. Isso é uma prática que a gente precisa exterminar da nossa sociedade. Não é possível que ainda tenhamos esse tipo de comercialização onde encontramos produtos vencidos há muito tempo. Já encontramos produtos vencidos em prateleira há quase 10 anos. Nessa farmácia mesmo nós encontramos um produto, eu não me recordo qual, vencido em 2009, 2008. Então estamos falando em 10 anos de vencimento. E isso, orientar o consumidor também ao comprar um produto, é fundamental isso. O preço é importante, é muito importante, deve-se levar em consideração o preço, mas não pode ser o único fator para a tomada de decisão da compra de um produto. Se o produto é armazenado da forma ideal, se a embalagem desse produto não está danificada, se a temperatura da qual deve ser guardado esse produto é ideal. Nós encontramos numa fiscalização um grande estabelecimento no centro da cidade, nós temos aquela maquininha de aferir a temperatura. O produto que deveria ser armazenado a menos 10 estava armazenado a mais 5. Então, a qualidade desse produto, o risco desse produto pegar uma bactéria é muito maior. E aí a gente enfrenta aí. É uma questão de saúde pública, é uma cadeia, porque se você consegue minimizar esse problema, você vai minimizar até as ações da saúde pública. Enfim, são várias questões que, se nós cuidarmos, nós vamos evitar. Marcelo, as ações, as operações e a população se surpreende quando o PROCON revela o que foi encontrado, como você bem está comentando aqui. O PROCON trabalha em parceria com as inteligências das polícias, ou tem uma equipe proativa que fiscaliza, ou tem que contar 100% só com o consumidor? 100% consumidor. Nós aumentamos muito a nossa demanda de denúncia. Nós chegamos a ter aí um número de denúncias altíssimos agora. Isso é muito bom, porque nós estamos entendendo que o consumidor está mais atento. Nós temos uma parceria forte com nossa grande inteligência hoje é o consumidor, que está na rua, vê o produto, bate foto, manda para o PROCON e aí que é a nossa grande chance da jogada. É dar resposta para esse consumidor. Qual que é o canal que fala? Nós temos vários. Nós temos no próprio site do PROCON, www.procon.ms.gov.br, tem um link chamado Fale Conosco. Eu leio pessoalmente todos esses e-mails. Às vezes eu fico à noite em casa, fico lendo para a gente verificar as denúncias. Temos 151. 151 33169800 e presencialmente ali na rua 13 de junho 930, onde a gente fica à disposição. Qual que é o meio mais forte? Nós temos pelas redes? Hoje pelo site. Hoje o site está. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo que está finalizado já e nós vamos colocar esse aplicativo no ar. É um aplicativo muito interessante, onde o consumidor vai poder fazer a denúncia e vai
e vai poder tirar foto. Vai instalar um aplicativo no celular. Já está quase pronto o aplicativo Procon MS. Aí aqui ele vai poder fazer a denúncia, onde ele tira a foto do produto e já imediatamente cai na fiscalização do Procon para a gente fazer a triagem. Em todo o estado? Todo o estado. Esse aplicativo é uma ferramenta fundamental para que a gente possa inibir essa prática. E uma forma até de fazer com que o fornecedor que praticou o ilícito resolva o problema na hora. O que é importante para nós, Arthur, e deixar bem claro isso. Nós não temos o menor interesse em punir fornecedor que fere o Código de Defesa do Consumidor. Não é esse o objetivo do Procon. O objetivo do Procon é fazer com que o fornecedor resolva o problema do consumidor. Então, a gente até orienta, quando o consumidor vai reclamar no Procon, o senhor voltou ao estabelecimento, tentou um acordo? Não voltei. Vai lá, conversa com o fornecedor pode resolver o problema para você. Se ele resolveu o problema, está sanada a solução, não temos mais o que fazer. Se ele não resolveu, aí sim, aí o Procon entra, porque a função do Procon é trazer esse equilíbrio. Como é que às vezes você vai discutir com um empresário de uma grande rede de departamento? Igual nós multamos essa semana aí 2 grandes, hoje multamos outra, já está no ar do nosso site, por propaganda enganosa e por não ter fila de preferencial. Então, como é que você vai discutir, o cidadão comum, ir para o suficiente discutir com um grande rede? Essa é a função do Procon, para que traga o equilíbrio. 7h47, Marcelo Nunes, sempre atento aos fatos da cidade aí. Alguma pergunta ao superintendente Marcelo Salomão aí, Marcelão? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Xará. Seguinte, veja bem, o levantamento de preços feito pelo Procon. Como é feito esse trabalho? São quantos profissionais que trabalham no Procon? Muito bacana a pergunta, Marcelo. Nós temos, no nosso Procon, nós não temos apenas o intuito de atendimento individual e coletivo. Nós temos um departamento de pesquisa que faz e é um núcleo dentro da Coordenadoria de Atendimento e Orientação, que faz todos os nossos trabalhos de pesquisa. Acabamos de publicar uma agora de academias, nós fizemos várias, de Páscoa, Peixes, temos de Natal, temos de finados, e é uma equipe grande, é uma equipe de 5 profissionais, uma equipe boa, que trabalha insistentemente só nas pesquisas, só faz pesquisa, não tem outra solução senão a pesquisa. Agora, para você ter uma ideia, a nossa equipe que eu ampliei para essa pesquisa está viajando o estado inteiro para fazer pesquisa de merenda escolar. O que é isso? Nós temos um convênio com a Secretaria de Educação do Estado, onde a merenda é escolarizada. Então nós fazemos o preço referência. Até onde pode se chegar o preço do arroz, qual o valor do preço do arroz por região, preço máximo e preço médio, para que o Estado também tenha informação nas licitações. Então uma parceria do Procon com a Secretaria de Educação, mas também será levada a todos os consumidores. Marcelo, só uma outra questão. Então, são quantos profissionais? 5. 5. E você falava sobre academias, né? Qual foi o setor fiscalizado na academia? Que tipo de fiscalização foram feitas nas academias? Nós já fizemos várias, eu não tenho de recordo de cabeça. Nós temos uma parceria com o Conselho CREF, Conselho Regional de Educação Física, e nós recentemente fizemos uma grande operação onde foram até suspensas 3 atividades da academia. As academias foram suspensas atividades em virtude da documentação e habilitação não estarem em dia, não tinha profissional, e a lei é clara, em toda academia deve ter um profissional devidamente habilitado junto ao CREF, e já foi regularizado as 3, já até autorizamos a reabertura das 3 academias, mas eu não tenho certeza de uma, eu preciso confirmar essa informação ainda, eu me lembro de 2 com absoluta certeza. Mas é uma parceria que a gente recebe muitas denúncias, inclusive temos uma parceria com a DECOM, Delegacia do Consumidor, para evitar, e já recebemos denúncia, a questão de vendas de produtos anabolizantes dentro das academias. Porque as academias hoje é um comércio, ela vende até produtos shakes, né? E a gente verifica também se possui produtos vencidos ou não. Muitas denúncias relacionadas às academias? Temos bastante denúncias relacionadas às academias. Aliás, não é a campeã, mas é um número considerável em virtude da alta demanda do público jovem. Qual é a campeã? De reclamações hoje? Hoje são as concessionárias. As concessionárias de serviço público são campeãs de reclamações no que tange ao Procon, e nas denúncias de fiscalização, o setor supermercadista, né? Ele tem uma denúncia muito grande, o setor supermercadista. A questão das agências reguladoras, aí o Brasil sofre, né? Aliás, entrevistando a senadora Simone Tebet,
na última entrevista do nosso programa, puxa vida, a reflexão nossa é tipo assim, você tem as operadoras de serviço, a estrutura do governo brasileiro tem as agências reguladoras que deveriam fiscalizar, quer dizer, esse abacaxi acaba estourando aqui no PROCON, que dentro do organograma, quer dizer, não tem o peso de uma agência reguladora. E aí, filosoficamente, Marcelo, até a tua opinião acho que é interessante. Eu dizia para a senadora bem assim, puxa vida, o Brasil viveu aquela época, né, dos anos de ouro, que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Anos 90, com as privatizações e governo FHC, olha, o que é bom para a Europa, vamos copiar a Europa. Vamos copiar a social-democracia, enfim, Espanha, Alemanha, Itália, né, Inglaterra. Só que o que foi bom para a Europa não foi bom para nós, porque lá funcionou as privatizações. Né? Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. E eu sou um crítico veementemente das agências reguladoras. Eu não acredito que nós temos ainda um país que uma resolução de uma agência reguladora possa valer mais que uma lei federal. Te dou vários exemplos. A questão do Estatuto do Idoso nas passagens dos idosos. Nós temos uma NTT que... A lei que não é cumprida. É humilhação total para o idoso marcar uma passagem. É verdade. Eu estou crítico às agências reguladoras. Eu não acredito e acho e não tenho medo de falar que a agência reguladora não está ali para atender o consumidor. Nós não conseguimos encontrar mecanismos que favoreçam o consumidor. Vou dar um exemplo, como eu disse, a questão do transporte terrestre, a NTT, a passagem do idoso é um parto. Nós fizemos várias fiscalizações, nós temos várias denúncias de cumprimento e por causa de uma palavra escrita convencional, nós temos briga. Eu tive quero até agradecer ao doutor Gabriel, que é o promotor do Ministério Público Federal, nós tivemos várias reuniões com o doutor Gabriel, nós vamos ter mais, porque nós precisamos mudar essa cultura. O Estatuto do Idoso é uma lei federal, portanto respeite-se o Estatuto do Idoso. Uma resolução da NTT não pode ter força de lei, ela é uma resolução, não tem o poder concedente da elaboração de uma lei. E isso, a ANAC é a mesma coisa, a Anatel é a mesma coisa, NTT, a ANEEL, que recentemente... A ANEEL é brincadeira. Recentemente a ANEEL emitiu um aumento de 12,39% na conta de energia, ninguém está falando nada, nós tivemos uma inflação de 4%, e se você observar o aumento da ANEEL, que é um órgão do governo federal, deixar claro, o órgão do governo federal, autorizou as concessionárias de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, que são duas, a aumentar a fatura em 12,39%. Então, essas são as agências reguladoras do Brasil. Nós precisamos refletir sobre as agências, precisamos repensar isso, porque para ter um equilíbrio tem que haver a proteção do hipossuficiente, que no caso é o consumidor. Olha, Marcelo, corajosa a sua postura e olha só, hein? O brasileiro, na representatividade dos seus parlamentares em Brasília, veja que nível que nós estamos. A sua fala, como técnico, como operador do direito, né, como professor, enfim, acadêmico, é uma demonstração de que as decisões políticas nesse país se sobrepõem aos vários conhecimentos, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. Né? É verdade. É inconcebível, eu me debrucei naquela discussão da energia, que nós abrimos um procedimento, a questão da luz, do aumento da tarifa, agora aumentou a tarifa em 12,39%, a gente fica refém de um poder, que são as agências reguladoras, não conseguimos discutir, falamos com vários políticos do governo federal, falei com a deputada, falei com o senador, eles foram, oficiaram, brigaram, mas eles estão acima do bem e do mal. Quando a agência... A ANEEL esteve em Campo Grande para debater a tarifa de energia, coincidentemente nós estávamos no mesmo dia, na mesma hora, no Ministério Público, combatendo os abusos, junto com a Companhia de Energia Elétrica. A reunião foi mudada de horário, foi mudada de local, e não tinha o interesse da participação do PROCON. Eu tenho uma crítica forte sobre isso, é a minha postura, não vou ceder minha postura nisso. São falas muito fortes. Ou seja, as agências reguladoras não são dignos de crédito, você diz aqui. Mas, ou seja, não correspondem à expectativa do dignas de crédito. Acho que as agências reguladoras precisam se equilibrar na relação de consumo. O que não pode é as agências reguladoras e as resoluções das agências reguladoras sobrepor a lei.
A lei está acima das agências reguladoras. Quando eu falo em Estatuto do Idoso, em Código de Defesa do Consumidor, estou falando de uma lei federal que nasceu pelo poder concedente constitucional. A resolução das agências reguladoras é feita por um técnico. É a mesma coisa que o PROCON começar a emitir parecer e isso valer mais que uma lei estadual. Não pode. Uma outra informação muito importante que você fala aqui, a entrevista realmente é muito importante, é com relação ao que você passa a informação aqui, o seguinte, com relação à remarcação de remédios vencidos, ou seja, o período de vencimento... Crime. Isso é muito grave. Crime, e foi preso. Foram presos. Foi preso. Só conseguiu sair mediante um alvará por força de uma fiança, que foi em 30 salários mínimos. Isso quer dizer que o consumidor tem que ficar muito atento. Muito atento. Né? Eu vi, nós pegamos depoimento de vários consumidores depois que aconteceu o fato, porque antes a casa toda está pintada, né? Depois que o telhado quebra e entra água dentro, começa a bolorar e todo mundo vê começa a gritar, né, Arthur? De consumidores que compraram o remédio e falaram assim, pô, impressionante, agora entendi por que eu estava tomando a Neosaldina, o remédio para dor de cabeça, e não estava passando a minha dor de cabeça. Olha só, hein? Porque remédio vencido vira placebo. É verdade. Tem estudos técnicos nisso. Então, é importante que a gente faça, e também fizemos várias, podemos falar de fiscalizações aqui inúmeras vezes. O PROCON tem uma linha de atuação muito forte. Recentemente, por exemplo, autuamos a Guaicurus também. Por não cumprimento de horário estabelecido pela própria companhia. Então nós temos ali vários serviços, não só na capital como no estado inteiro. Fila de banco. Fiscalizamos quase todos os bancos do estado. É impossível nós acharmos, muito raro nós acharmos algum banco na época de pagamento que respeite o prazo legal. Olha, para fechar com Arthur, é inadmissível que bancos que faturam bilhões de reais por ano, a gente vê na imprensa todo dia, bilhões, eu acabei de ver, hoje de manhã, banco tal teve um lucro de 92 bilhões de reais. Não consegue resolver um problema simples, que é atender a pessoa num tempo de 15 minutos. E olha, o que eu vejo muito em banco são os idosos sofrendo, porque demitem bancários, enfim, Perfeito. E quer que o idoso se vire com a tecnologia. Marcelo, olha, foi um prazer imenso conversar contigo mais uma vez aqui, e um avanço muito grande hoje a gente pautar essa questão das agências reguladoras no Brasil. É um assunto pesadíssimo de responsabilidade do governo federal, do Congresso Nacional, e aí o brasileiro que viaja, ele retorna ao país, e toda a classe política vai para o primeiro mundo, mas não consegue importar do primeiro mundo a grande classe dirigente, a elite que manda no Brasil, implantar, e os grandes empresários também, aquilo que o primeiro mundo já chegou. Isso é muito triste, porque a gente fica capengando aqui nessa América do Sul, e a elite brasileira, ela sabe o que é bom, tanto é que vive batendo, né, carimbando o passaporte. Mas chegou, olha, pintou uma brincadeira contigo aqui, né? Um torcedor, não sei se é corintiano, o que é, ele falou, olha, não dá pro PROCON resolver a qualidade do futebol brasileiro também, não? Você gosta de futebol, Marcelo? Muito, eu sou São Paulino. São Paulino. Bem que você vê que você é um cara inteligente. Olha aqui, eu gosto de futebol, né, Marcelo? Aqui no off ele estava se referindo ao jogo sensacional, virada de ontem do Cruzeiro em cima do Palmeiras. 3-1 pro Palmeiras. Copa do Brasil, sub-20, nos pênaltis, né? 3-1, 20 minutos, o Cruzeiro virou 4-3. Vamos ter dois clássicos na rodada, essa quinta rodada, hein, Marcelo? Nós vamos ter dois clássicos interessantes, né? Nós vamos ter Atlético Mineiro e Flamengo amanhã no Estádio Independência, e vamos ter também amanhã no Pacaembu, manda do Palmeiras e Santos. Palmeiras que é líder com 10, o Santos é vice-líder também com 10 pontos, o São Paulo aqui do Marcelo é o terceiro colocado também com 10 pontos, o Atlético Mineiro é o quarto colocado com 9 pontos, o Botafogo é o quinto com 9, o Atlético Paranaense é o sexto colocado, o Flamengo, não consegui ver a classificação aqui, o Flamengo está ali próximo da 10ª Torcer posição. por um empate entre Palmeiras e Santos e a vitória do São Paulo sobre o Bahia, estamos líderes isolados. Flamengo é sétimo. Arthur Mário, só para lembrar que o Operário joga neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Série D, a 4ª divisão, vai a Anápolis enfrentar a Napolina, o jogo vai ser amanhã. O outro jogo desse grupo do Operário é a União, que vai jogar contra a Patrocinense de Minas. O Corombaense, outro representante sul-mato-grossense, também joga neste final de semana. Joga contra o Iporá. O Iporá
é do estado de Goiás. O jogo vai ser lá no Arthur Marinho, em Corumbá. E o Palmas joga contra o Sinop, jogos do Campeonato Brasileiro Série D, Arthur Marinho. A quarta divisão. Pedi pro Marcelo resolver a qualidade do futebol dos nossos times aqui da quarta divisão. Ô, Felipe Cotado, fechando então aquela importante informação sobre o Enem. Qual é a agenda aí? Isso mesmo, Arthur. Olha só, já 5 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem para fazer a prova neste ano, né, 2019. E as inscrições que começaram no último dia 6 se encerram hoje, sexta-feira, às 23h59, no horário de Brasília. As inscrições devem ser feitas aí para quem ainda não realizou pelo site enem.inep.gov.br/participante. Neste ano a taxa de inscrição custa R$ 85,00 e tem de ser paga entre os dias 6 e 23 de maio em qualquer agência bancária ou casa lotérica e também nos Correios. Mesmo aqueles estudantes que conseguiram a isenção também devem se inscrever no Enem para poder realizar a prova. É necessário entrar no site do exame e informar o número do CPF e o RG. Olha só, Arthur, essa então é a informação de que as inscrições do Enem se encerram hoje, sexta-feira, e ontem o atual presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, o Alexandre Lopes, ele pediu demissão do cargo. E hoje, agora há pouco, foi nomeado já o novo presidente do INEP. O novo presidente do Instituto agora é o delegado Elmer Coelho Vicenzi. Não, pera, esse foi o delegado que... Desculpa, vou consertar aqui. O delegado Elmer Coelho Vicenzi foi quem pediu demissão do cargo e agora o novo eleito é o Alexandre Lopes, que substitui o delegado. Lopes é o 4º ocupante do órgão desde o começo do ano, Arthur. Muito obrigado aí, Felipe Cotado. Aqui na Rádio Hora, ao meio-dia, Gino Rondon volta com muita informação e opinião no jornalismo da Rádio Hora com o Giro Notícias. Superintendente Marcelo Salomão. Boa missão para você e toda a sua equipe do PROCON aí, que a consciência dos empresários, comerciantes, prestadores de serviço possa avançar e melhorar, né? Obrigado, é um trabalho de toda a equipe, fiscalização, atendimento, pesquisa, é uma equipe enorme, é uma equipe competente, aguerrida, é um trabalho de toda a equipe do PROCON. Aqui na Rádio Hora, chegando por aqui, Ronei Júnior e o Bom Dia.